Olá pessoal, meu nome é Sandro. A gente vai ver como pré-dimensionar lajes protendidas no caso de pós-tensão com cordoalhas engraxadas no CIP. O que a gente vai estar trabalhando é essa planta, especificamente essas duas lajes aqui no topo que vão ser protendidas no nosso exemplo, não é? Veja bem, para efeito do nosso exemplo em que a gente está fazendo apenas um pré-dimensionamento, esse pré-dimensionamento a gente vai fazer numa planta fictícia, né, de lajes, no caso só para teste, em que colocamos vigas indeslocáveis na vertical. Elas, no caso, são indeslocáveis na vertical, mas admitem a rotação, certo? Então, só é para efeito de teste. Por que nós fizemos isso? Porque nós não queremos ver deslocamentos verticais de outras origens por hora, não é? Seja da própria laje, seja dos pilares. Então, só para efeito de pré-dimensionamento, que é o que a gente se propõe a fazer nesse teste, estamos trabalhando com essas vigas aí, tá? Indeslocáveis na vertical. Ok? Assim sendo, o que nós vamos fazer é uma alternativa, tá, ao método do balanceamento de cargas. Existe todo um método que considera os efetivos momentos nessas lajes, mas nós vamos estar trabalhando de uma outra maneira, uma maneira mais tecnológica, digamos assim, tá, em que nós vamos estar trabalhando de forma a anular os deslocamentos de peso próprio e de cargas permanentes, tá? No caso, a carga permanente somente de revestimento, por exemplo, contrapiso, da ordem de 1 kN por metro quadrado ou 100 kg por metro quadrado, já que não se recomenda, no caso, anular desta maneira a totalidade das cargas permanentes, por exemplo, de paredes, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Por exemplo, se tivermos um deslocamento de 1 centímetro, né, relativo ao peso próprio das lajes e também das cargas permanentes, nós vamos tentar produzir, no caso, um deslocamento equivalente de 1 centímetro na vertical, de modo a anular esses deslocamentos de peso próprio e de cargas permanentes das lajes. É isso que a gente se propõe a fazer. Só lembrando que é um pré-dimensionamento, há muitas verificações a se fazer, mas nós vamos estar trabalhando então num pré-dimensionamento, que depois deve ser verificado, como a gente vai estar falando. Ok, eu sou novo aqui no YouTube e eu quero pedir a você que logo mais, imediatamente, você possa me ajudar se inscrevendo, subscrevendo o meu canal. Ok? Você vai ver que nós vamos propor esse novo método e vai ser bem mais rápido do que o tradicional para se equilibrar cargas aqui. Bom, vejamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em pós-tensionadas, essas são nossas opções, né? E no caso, para pós-tensão, nós temos esses valores aqui, né, para limite elástico característico, resistência característica, e esses aí vêm direto da NBR 6118. Já as perdas instantâneas, elas são estimadas, depois elas têm que ser verificadas, não é? Mas estima-se essas perdas relativamente pequenas, já que também são pequenos os vãos. Não é? Por serem pequenos os vãos também, nós vamos trabalhar com ancoragem viva de um lado e morta do outro. Observe que aqui as perdas diferidas se somam às perdas instantâneas, somando 12%. Essa é a razão também porque no cabo em que se pode aplicar 14 toneladas ou 140 mil newtons, nós vamos estar tirando 12% para aplicar uma carga menor. Ok?
Essas lajes elas foram dimensionadas com 17 centímetros, o que corresponde aproximadamente a uns 50 avos, não é, do vão considerado. Ok? No caso foi do menor vão considerado. Sem mais delongas, nós vamos aqui introduzir os cabos concentrados. Poderíamos ter também introduzido como cabos distribuídos, mas nós optamos então por essa opção, cabos concentrados. Para escolher o número de cabos, nós temos essa pequena planilha em que nós temos aqui, né, os 17 centímetros de altura do vão e as duas dimensões, né, das direções dos vãos da laje e a força de um cabo, que corresponde, né, às 14 toneladas ou 140 mil newtons, menos as perdas totais, né, instantâneas mais diferidas, somando 12%. Então, respeitando, no caso, o limite de 2 megapascais médios para essa laje, nós temos que, não é, 22 cabos numa direção e 21 cabos em outra direção, tá? Vão para essas dimensões, no caso 8,1 por 17 e 7,6 por 17 centímetros, 0,17 metros, tá? E considerando essa força no cabo de 123.200, a gente vai estar respeitando essa tensão média de 2 megapascal, que é uma recomendação, né, da literatura, que a gente esteja buscando essa tensão média na laje. Okay? Não é requisito da norma brasileira, mas no caso é requisito da norma do ACI, norma 423, que essa tensão média esteja entre 0,9 e 3,5. Muito razoável, então, trabalhar inicialmente com esse valor de 2 megapascais. Ok? O que a gente vai estar fazendo, vamos ver se inicialmente isso daí consegue fazer zerar esses deslocamentos verticais na nossa laje. Ok? Então, vamos lá. 22 cabos a cada 36 e 21 cabos a cada 36. Voltando para cá, vamos lá, cabos concentrados numa direção, eu disse 22, se eu não me engano, eu sou um pouco esquecido, é isso mesmo, 22 cabos a cada 36 centímetros, não é? Então, é o que a gente vai estar inserindo. Veja, aqui são as características do nosso cabo, elas devem estar pré-inseridas. Estamos usando o cabo provavelmente mais comum, que é esse cabo de meia polegada, 2,7 milímetros. Ok? Então vamos inserir isso daí. 22 cabos. Nós vamos usar aqui, no caso, uma planta que já tem umas linhas aqui. Eu preparei já adiantado anteriormente essas linhas que pudessem nos ajudar nesse processo. 22 cabos, um lado ancoragem viva, do outro lado ancoragem morta. Começando daqui então. Começando daqui até aqui. E outro começando aqui, aproximando até aqui. Pronto, aí foram nossos 22 cabos por laje. Na outra direção são 21, é um pouquinho menor a direção. Usando também desse lado ancoragem viva, desse lado ancoragem morta. Aí está. Surgiram essas coisas aqui que são relativas a interferências, não é? Nos cabos lá, eles se cruzam dessa maneira. Vamos dar uma olhada aqui no 3D, ver como é que estão os nossos cabos. Tem um errinho aqui, ele autocriou aqui umas linhas de flexão que não existem. A única linha de flexão que existe é essa aqui do meio, certo? Que nós devemos criar, eu já havia pré-criado isso daí, mas vou estar mostrando como é que a gente cria isso. Deixa eu apagar essas linhas de flexão que não existem aqui e que atrapalham o nosso trabalho.
Vou apagar essa aqui também, só para mostrar como é que se insere isso. Veja bem, ficou tudo plano aqui. Está errado também. Eu vou introduzir uma linha de flexão de cabos aqui no centro. Ok? Linha inserida e perfeito. Ela sobe aqui sob o apoio. Não é? Vai causar sim hiperestáticos de proteção, mas isso a gente vai estar falando no próximo vídeo. Quando você se inscrever, subscrever o meu canal, eu vou estar produzindo mais vídeos e falando sobre como verificar, calcular o hiperestáticos de proteção. Ok, então agora pronto, nós podemos simplesmente calcular isso. Não vou me preocupar com essas interferências de traçado, afinal de contas a gente está só num pré-dimensionamento, a gente conversa sobre isso depois num próximo vídeo. Ok, calcular sem dimensionar fundação. Ok, vamos verificar o que foi que aconteceu aqui para... nós temos 5 milímetros de deslocamento com peso próprio, nós temos cerca de 1 milímetro de deslocamento com as cargas permanentes, no caso 100 kg por metro quadrado. Vamos ver o que houve aqui. A gente tem esse levantamento de 4 milímetros, né? Considerando as perdas instantâneas e considerando as perdas totais, um pouco menos que 4 milímetros só. Quando olhamos as combinações, vemos que sobra ainda 3 milímetros, não é, de deslocamento, não é, para cargas permanentes, peso próprio e essa carga vertical de proteção. Não conseguimos ainda zerar, mas efetivamente melhoramos bastante o que nós tínhamos inicialmente. Não é? Nesse caso nós temos ainda 4,59 considerando todas as cargas. Num outro pavimento eu botei uma laje sem proteção da mesma maneira. Vamos ver como é que fica esse deslocamento total. 8,52 da ordem de 9 milímetros ainda total. Não é? Isso sem nenhuma proteção, num pavimento sem nenhuma proteção. Nesse daqui deu 4. Enfim, para essa combinação de cargas permanentes mais peso próprio, mais carga de proteção, nós não conseguimos zerar ainda, não é? Esse deslocamento. É o que a gente vai estar tentando fazer agora. Ok? Vamos tentar zerar esse deslocamento, tá? Com uma nova tentativa. Esse é um processo de tentativa e acerto. No caso, eu queria verificar se, olha aqui, ó, 35 cabos numa direção e 33 na outra, vão estar me zerando esse deslocamento. Observe que a gente tem 3,1 MPa na direção de tensão média e na outra 3,1, ainda dentro do limite preconizado pelo ACI, que é 3,5 megapascal. Não é? Eu vou estar inserindo essas cargas verticais, vou estar inserindo agora essa quantidade de cabos agora para ver se nós já ficamos mais perto do nosso resultado. Ok? Então vamos lá. Pós-tensionadas, introduzir cabos concentrados numa direção 33 a cada 23, e foi isso mesmo que a gente viu. É isso mesmo, 23, 33 a cada 23, ok? Partindo desse ponto até esse, e na outra direção 35, partindo daqui, lado vivo da proteção até esse, e também aqui, lado vivo da proteção até esse. Ok, vou tirar aqui essas linhas de flexão de cabos que não existem efetivamente.
Vamos ver como fica. Está correto e vamos rodar, verificar como ficaram esses deslocamentos. Ok, isovalores, vamos observar aqui por hipótese, no caso peso próprio, lembrando 5 milímetros, cargas permanentes 1 milímetro, e aqui perdas instantâneas, opa, deu quase 7 milímetros, e aqui na total deu cerca de 6 milímetros, porque a gente tinha visto que peso próprio era 5 milímetros, e as cargas permanentes 1 milímetro, ou seja, esses 6 milímetros deve muito aproximadamente zerar, não é? O que a gente está trabalhando, ou seja, zerar o peso próprio e as cargas permanentes. Vamos observar isso nas combinações. Perfeito, perfeito, está zerada praticamente a carga de peso próprio, não é? As cargas permanentes. E isso dentro do limite de carga média 3,1 MPa, não é? Que podia ser até 3,5. Por que é bom manter até 3,5? Porque a gente não vai ter problema, é difícil termos problemas nas demais verificações dos estados limites de serviço, não é? Na retenção de forças que ocorrem nos pilares, a retenção de proteção nos pilares e outras verificações também. Então é importante manter esse limite, ainda que não seja um limite da própria norma brasileira. Ok, vamos lá. Pronto, nós terminamos assim o nosso pré-dimensionamento, missão cumprida. Eu quero pedir a você que, se você gostou do vídeo, se serviu para alguma coisa, que você, por favor, me ajude subscrevendo, se inscrevendo no meu canal, tá? Para que a gente possa então estar produzindo os demais vídeos e fazendo a efetiva, né, verificação dos estados limites. No caso, é importante a gente verificar, é necessário a gente verificar o estado limite último no ato da proteção, né? Assim que a gente faz a proteção, e o concreto inclusive está com menos resistência, com poucos dias, né, de concretado, o estado limite no ato da proteção, a verificação das tensões em serviço, a verificação do estado limite de fissuração inaceitável, estado limite de descompressão e o estado limite último propriamente dito. Também nos demais vídeos que você, no caso, se inscrevendo no meu canal, eu vou estar produzindo, nós vamos avaliar as perdas iniciais, as perdas diferidas, não é? E tudo mais que é necessário para se fazer o cálculo completo, inclusive falando sobre o hiperestático de proteção. Não perca tempo, por favor, se inscreva imediatamente no meu canal. Um grande abraço!